Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi, quase enganado, ainda assim se deixa influenciar. O cristão precisa tomar bastante cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Interessante, principalmente amigos. Eu me lembro do meu professor Roquete, que dizia o seguinte: eu peço a Deus que me livre dos meus amigos, porque dos inimigos me livro eu. Ou seja, a gente se precaver contra os de fora, contra os inimigos. Ontem eu passei ali no Camelódromo, no centro do Rio de Janeiro. Fiquei feliz por causa do movimento. Eu gosto de ver a economia funcionando, as pessoas ali atuando, o cheiro daquele churrasquinho de gato muito agradável. Eu fui comprar bíblias e passei por ali e vi muito camelô ali, muitas lojas, muito movimento e fiquei feliz ali. Eu gosto de ver esse movimento, né? E então, no meio daquilo tudo, muita malandragem também. E a gente às vezes fica com medo e tal. Bom, nós temos que saber que o mundo é assim, a gente tem que de alguma forma se prevenir. Mas com relação àquela malandragem, ninguém precisava me alertar, porque eu já carioca honorário, eu já conheço bem a história, então a gente já se precaver contra os de fora. Mas a gente não se precaver contra amigos. Os de dentro é que nos causam maiores males. E a gente tem que tomar cuidado. Mas como a gente vai se prevenir contra um amigo que vai nos trair, um parente que vai se levantar contra nós, um irmão que conosco não soma, que um dia vai subtrair, vai dividir? É a isso que Jesus se referiu quando diz que quem comigo não ajunta, espalha. A gente não sabe quando é que a pessoa vai espalhar, mas a gente sabe que a pessoa não está somando, não está ajuntando. Um crente que está há muito tempo conosco e não dá fruto, tome cuidado com ele. Em algum momento, ele pode dar lugar ao inimigo e se voltar contra nós. Traições acontecem assim e a gente não se prepara para as traições, mas nós temos que estar atentos ao que a Bíblia nos diz, que o coração é enganoso. Jeremias 23, né? Mais do que todas as coisas, o coração é enganoso, o nosso coração se engana. Então precisamos tomar cuidado com o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, e o nosso coração precisa não se deixar enganar. Então vamos lembrar de um episódio acontecido aqui com Davi, em 2 Samuel, no capítulo 14, quando a desgraça já estava se abatendo sobre a família de Davi. O ambiente na corte era dos piores. Davi compôs alguns salmos pedindo socorro a Deus por causa dessa situação na corte. Brigalhada entre as mulheres dele, ele errou, tendo muitas mulheres, muitos filhos das várias mulheres, e a situação estava se complicando. Um filho estuprou uma filha, a irmã dele, aí o outro filho matou aquele filho, e Davi, sem saber o que fazer, não fez nada. E a omissão é ruim também, porque a omissão gera impunidade. A omissão estimula o erro de mais pessoas, e foi o que aconteceu. A omissão de Davi gerou uma serpente na vida do filho Absalão. Ele se tornou um endemoniado contra o pai. E Davi estava sendo enganado por aquela situação. Então, quando o Absalão matou o filho
de Davi, o Aminon, que era o mais velho, claro que ele tinha interesses ou uma certa inveja, ele queria ser o mais velho vivo, e então ele fez isso. Mas sabia que ele fez coisa errada, então ele fugiu para lá o país do avô materno dele, e era um país vizinho de Israel, e ele foi para lá e foi bem recebido lá, viveu na corte lá também, porque ele era de família real lá também, mas ele queria voltar e assumir o reino em Israel. E ele então começou a fazer a politicagem dele para mover o coração do pai. Ele já sabia que o coração de Davi era mole. Davi tinha um coração muito mole, por isso é chamado homem segundo o coração de Deus, porque o coração de Deus é mole também. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso diz que o coração de Deus é mole. Ele quer ser duro pela justiça dele, mas a misericórdia de Deus é mais do que a justiça. Então Deus é de um coração mole e pode ser tocado pela nossa oração, pela nossa atitude. Davi tinha um coração mole e o Absalão sabia disso. Então ele armou tudo, junto com Joabe, claro que prometendo a Joabe, Joabe, se você me apoiar e tal, você vai ser grande comigo quando eu estiver reinando. O Joabe gostou da história e contrataram uma mulher falsa que representasse uma história, uma mulher que soubesse chorar bastante assim. E ela foi a Davi, contou uma história triste e estava convencendo a Davi. Davi lá pelas tantas sentiu a situação e perguntou: mulher, deixa eu perguntar uma coisa, o Joabe não está nessa história com você não? Ela disse: ô rei, o senhor é como um anjo de Deus, eu não posso esconder nada, é ele que me ditou tudo que eu devia falar. Tá bom, então pode dizer ao Joabe que eu atendi ao pedido dele. Bom, Davi estava sendo enganado por uma história, mas depois a mulher disse a verdade. Ela estava sondando o coração de Davi para receber o Absalão de volta. Ela foi paga para aquilo. O Joabe tinha interesses e o Absalão queria voltar. Eles confabularam para mexer com o coração de Davi e acabaram mexendo. Davi mandou o Absalão vir e recebeu o Absalão, mas depois deixou o Absalão fermentando o mal. Davi, enganado, se deixou influenciar a favor do Absalão. Davi agravou a situação. Ele errou muito com relação à família, ele errou com relação às decisões, ele errou principalmente com relação à omissão. O interessante da Bíblia é que Davi é realçado como um homem segundo o coração de Deus, de quem Deus se agradou, apesar de seus erros. Deus não endossou, não assinou os erros de Davi, mas Deus amou Davi apesar de seus erros. A vida de Davi deixa uma mensagem muito clara para todos nós: a graça de Deus. O Senhor nos ama e age em nosso favor, não é porque a gente merece, é apesar de nossos erros. Como a gente deve amar a Deus por causa disto, por causa da misericórdia, por causa da graça dele, esse favor que nós não merecemos. Deus é assim, ele tem prazer em perdoar. Deus quer nos abençoar apesar de nossos erros. Então vamos ser humildes em querer a graça de Deus e procurar corrigir nossos erros. Mas vamos perdoar aos outros também. O que podemos fazer em favor dos outros, vamos fazer, mas sendo simples como as pombas e prudentes como as cobras. Nós temos que ser prudentes, principalmente com relação aos amigos e parentes. Comece a entender isto,
Porque Satanás, quando quer nos atingir, ele escolhe as pessoas mais próximas, amigos e parentes. Vamos ser simples, amar, perdoar, mas não ser bobos, não ser ingênuos. Temos que ser prudentes como as cobras. Vamos aprender essas lições que a Bíblia nos deixa.